Olá pessoal, tudo bom? Me chamo Simone Alvarez e esse vídeo tem como objetivo, nesse momento em que a pandemia de coronavírus anda tão disparada, em que a gente fica naquela oscilação de esperança de que a vacina vai trazer muitos benefícios, vai praticamente ser uma mão na roda, né, para acabar com essa pandemia. A gente, por outro lado, encontra números tão alarmantes quando a gente liga o jornal, né? Em 31 de março nós batemos um recorde de quase 4 mil pessoas falecidas em virtude desse vírus. Então eu quero fazer esse vídeo, aproveitando, né, o meu lugar de fala, para falar sobre o papel do professor durante a pandemia de coronavírus. Como professor eu estou falando. Então, nós professores, eu falando agora no caso do ensino universitário, não tanto relacionado ao ensino médio, educação infantil, porque infelizmente eu ainda não tenho essa experiência, né? Eu devo ter quando eu tiver que fazer meu estágio obrigatório em licenciatura em História, que é a minha segunda faculdade, eu estou no terceiro período ainda, mas falando sobre o papel do professor universitário durante essa pandemia. Pessoal, vocês estão lidando, tá? Muitas vezes com alunos que perderam parentes, com alunos que ficaram doentes, que tiveram coronavírus. Infelizmente eu tive alunos que faleceram, né? Um de 20 e poucos anos e outro de em torno de, se não me engano, ele não devia ter nem uns 50 anos, jovem, porque hoje em dia, gente, a expectativa de vida tá alta, não tem essa depois de 70 anos já tá velhinho. Velhinho nada, o quê? Com 70 anos eu vou estar me sentindo uma garota. Eu vou ser uma vovó garota, vocês vão ver. Então, você vai estar lidando com diversas realidades decorrentes do Covid-19. Você vai encontrar alunos que vão à sua aula porque estão muito tristes, mas ainda estão lá prestigiando sua aula, porque precisam aprender. Você vai ter alunos que estão doentes e por isso às vezes precisam faltar à sua aula, ou então estão até se esforçando para estar presente mesmo passando mal, para não levar uma falta. E com tudo isso, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no seu melhor como ser humano, na sua empatia, naquele seu lado maternal, paternal que você tem aí por dentro, que pode ser muito necessário nesse momento, essa questão do acolhimento. Algo que eu prezo muito em relação às aulas remotas, eu nunca parei para pensar isso na aula presencial. Eu não estava, por exemplo, em sala de aula querendo que o aluno se sentisse em casa, porque até eu não estava em casa, então não tinha essa de parar para pensar sobre isso. A pandemia era uma realidade completamente desconhecida por nós. A nossa última pandemia, que nesse nível foi a gripe espanhola, e naquela época, gente, se você acredita em reencarnação, o que existia no máximo era a sua vida passada. Então, mas se não acredita na realidade, você, assim como eu, não viveu uma pandemia tão séria como estamos vivendo agora. E com isso, desde que o ensino se tornou remoto, algo que eu procuro fazer questão é que o aluno se sinta confortável, que o aluno aprenda. Eu me empenho muito para a aula ser tão excelente ou mais excelente, na verdade, do que a aula presencial foi no meu passado. Ou seja, eu tenho me empenhado para dar o melhor conteúdo possível para que o aluno não se sinta prejudicado com a aula remota. Aula remota, se você, ainda mais quando você tem treinamentos da sua faculdade, ela tem tudo para ser excelente. Existem várias novas tecnologias, o chamado Mentimeter, temos o Slice, que é uma forma de você compartilhar tela e acabar fazendo daquela aula um tanto divertida. Muitas vezes o momento da sua aula é o melhor momento da vida do aluno, especialmente nessa fase da pandemia. Às vezes você não sabe, mas a sua aula pode ser o momento mais feliz da aula daquele aluno. Como muitas vezes já me falaram, às vezes eu estava passando por o aluno fomentando que estava passando por uma fase muito ruim, mas a minha aula era tão agradável que fazia aquela pessoa se sentir feliz. Então que tal você fazer o seu aluno se sentir feliz, você vê-lo não como um consumidor da faculdade onde você trabalha, e vê-lo como ser humano que ele é, e aproveitar disso para trazer o que há de melhor como ser humano que existe em você, que é a sua empatia, a sua simpatia.
uma sugestão, mesmo que você não esteja bem. É como uma pai e mãe às vezes faz com o filho, esconde sua dor para tentar fazer aquele outro um pai mais feliz, né? Tente fazer do momento da sua aula um momento feliz, um momento bacana, seja legal, seja simpático. Se você é divertido, tente fazer da sua aula divertida, faça aquele momento ser bacana, porque nesse momento de isolamento social, pelo menos da minha parte, gente, falando sério, o momento que eu tô em sala de aula é o momento mais feliz do meu dia. A gente tá em isolamento social, então acaba que a gente não conversa muito com várias pessoas, a gente não tem essa interatividade, a gente não se sente confortável para sair e ir para uma balada. Eu adoro um barzinho, gente, eu adoro um barzinho, adoro uma música, uma balada, adoro um pagode. Tô com 34 anos, gente, mas mas vou te falar, adoro essas coisas e eu vou fazer 90 anos gostando. Se morro de saudade de um pagode, mas é aquilo, mas eu amo mais a minha vida do que o pagode, então não quero me expor, né, durante essa pandemia. Então eu sempre procuro fazer da minha aula algo muito agradável, eu procuro trazer o meu lado alegre, tá? Claro que somado ao meu lado extremamente profissional, de sempre dar um conteúdo interessante, envolvente, rico para o meu aluno, eu procuro também usar na sala de aula o meu outro lado. Não só o profissional, mas o lado ser humano, Simone, que é uma pessoa divertida, uma pessoa amiga, uma pessoa companheira, uma pessoa que está junto naquela luta daquele aluno que busca um futuro melhor. Então, quando eu olho o meu aluno, eu não estou olhando apenas o cliente da faculdade, eu estou olhando uma pessoa que talvez possa estar fazendo do estudo o seu sonho de vida, o seu ponto de mudança, né? Ver o estudo como algo que vai acrescentar e trazer êxito profissional, êxito financeiro. Às vezes o aluno vê a faculdade também como algo que faz aquela pessoa feliz, faz da faculdade. Quantas vezes, gente, o estudo foi meu companheiro em momentos de tristeza, em momentos que eu não estava muito bem, e eu estava lá, tinha quem como meu companheiro? Os livros, o trabalho, e ter um bom professor nesse momento de pandemia é muito valioso. É enriquecedor, não só para o aluno, como para você também. Talvez você construindo uma boa relação mais próxima com aqueles que você assumiu o compromisso de ensinar, vai fazer com que até o seu dia seja melhor durante o momento em sala de aula. E muitas vezes, como a gente vê aquele momento da aula remota, são 2, 3 horas em que o aluno não está pensando na pandemia, nem você como professor talvez esteja pensando na pandemia durante aquelas 3 horas que você está com eles, tá? Então fica essa dica, use seu melhor como ser humano, seja acolhedor, seja alegre, tente passar empolgação, mesmo durante essa fase em que tudo que parece que até as esperanças parecem que vão diminuindo, mas não deixa a sua esperança diminuir, né? Temos a vacina. Claro, não é uma garantia, né, que a gente pode já dizer, a vacina agora vai livrar todo mundo, é tudo tão recente, que a gente está aprendendo a cada dia, a gente está ganhando confiança a cada dia, tá? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, porque eu quero ampliar, quero chegar aos 5.000. Então, se você puder me ajudar e se inscrever no meu canal, estou sempre postando dica para alunos, como dica para professores também, tá bom? Muito obrigada por ter me assistido e, se puder, deixa o seu like. Obrigada.